Agora, nós vamos começar a falar sobre as organelas citoplasmáticas. E a organela de hoje recebeu uma aula exclusiva só para ela. Quem será? Só pode ser a mitocôndria. As mitocôndrias são organelas celulares muito temida pelos alunos porque elas estão relacionadas com o processo de respiração celular aeróbia, aquele que deixa você de cabelo em pé. Nós não vamos falar sobre o processo da respiração celular aeróbia hoje. Nós vamos falar apenas da mitocôndria, ok? Então, fica tranquilo. Vamos começar a entender essa organela, vamos começar a perder o medo dela aí. Bem, a mitocôndria está presente em todas as células do tipo eucarionte que apresentam respiração aeróbia, ou seja, aquele tipo de respiração que utiliza oxigênio para gerar energia. Bem, já falei aí para vocês a palavrinha energia. E o que a mitocôndria faz na nossa célula? Síntese de energia. Então, gente, falou de energia, falou de mitocôndria. Vamos começar conhecendo a carinha da mitocôndria? Vamos ver como ela é. Olha só, pessoal, essa é a mitocôndria, responsável pela síntese de energia no nosso organismo. Bom, vamos conhecer a estrutura. As mitocôndrias, elas têm esse formato oval, ok? E elas são formadas por duas membranas. Vocês estão vendo aqui? Olha só, são duas membranas e tem um espaço entre elas aqui. Essa, pessoal, é a membrana externa da mitocôndria, tá? E essa aqui, olha só, é a membrana interna, essa que faz toda essa curvatura aqui dentro da mitocôndria. Então, membrana externa e membrana interna. O nome dessas curvas aqui da membrana interna é cristas mitocondriais. Então, essas são as cristas mitocondriais. E essa parte interna aqui, olha só, recebe o nome de matriz mitocondrial. Bom, dentro da mitocôndria, pessoal, é onde vai acontecer o processo de síntese de energia. Como é que é isso? Então, as nossas células possuem mitocôndrias, tá? E as mitocôndrias, elas estão presentes em número variável, de pessoa para pessoa, de célula para célula. Como funciona isso? Bom, gente, imagina só que você tem uma pessoa sedentária que faz o seguinte, vai para a escola, assiste aula lá sentadinho, sai da escola, chega em casa, liga o Netflix, come Ruffles, né, dá uma dormidinha à tarde e aí assiste mais um pouco de Netflix, vai dormir, o dia seguinte está na escola e vai repetindo essa rotina. Agora você imagina a rotina de uma pessoa, um atleta, como por exemplo o Anderson Silva, que faz treinos intensos, né, de luta, de vários tipos de artes marciais. Imagina só, durante um dia, durante 24 horas, quem vai ter consumido mais energia? Né? Aquela pessoa sedentária do Netflix ou o Anderson Silva? Não precisa nem pensar muito, né, pessoal? O Anderson Silva. Mas assim, você pode se comparar, por exemplo, não com um atleta de ponta, mas com qualquer pessoa que seja mais ativa. Se a pessoa é mais ativa, se ela está fazendo atividade física, se ela está em movimento, ela vai consumir mais energia do que uma pessoa sedentária. Portanto, essa pessoa vai ter mais mitocôndrias do que a pessoa mais sedentária. Por quê? Porque ela precisa consumir mais energia. E o número de mitocôndrias também varia de célula para célula. Por exemplo, uma célula epitelial que tem a função de revestir o nosso organismo vai ter menos mitocôndrias do que uma célula muscular, por exemplo, tá? Então, células musculares consomem muita energia, portanto, elas vão ter mais mitocôndrias. Células nervosas e células hepáticas também consomem muita energia. Essas são as três células que mais consomem energia no nosso organismo: as células nervosas, as células hepáticas e as células musculares, ok? Se a pessoa que é sedentária resolve que ela não vai mais assistir Netflix, sei lá, 8 horas por dia, vai assistir apenas 4 e vai começar a fazer atividade física, o número de mitocôndrias no organismo dessa pessoa também vai aumentar. Por quê? Porque vai haver um aumento no consumo de energia, ok? Bom, então dentro da mitocôndria vai acontecer a síntese de energia, a quebra da glicose, tá? Vamos ver como é esse processo rapidinho, mas a gente vai ter uma aula especial só para isso, tá? Vamos ver.
Como eu já falei, a função da mitocôndria é a síntese de energia. E esse processo de síntese de energia acontece naquilo que a gente chama de respiração celular aeróbia, tá? Então, a respiração celular aeróbia é um ciclo intracelular, um ciclo que vai acontecer dentro da nossa célula. Como que é esse processo? Esse processo é dividido em 3 etapas. A glicólise, ou quebra da glicose, vai acontecer ainda no citoplasma, tá? A glicose é quebrada em moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Esse piruvato é que vai entrar na mitocôndria. Então, a etapa chamada de ciclo de Krebs acontece na mitocôndria, mais exatamente na matriz mitocondrial. E o processo chamado cadeia respiratória também vai acontecer na mitocôndria, mais especificamente nas cristas mitocondriais. Então, a respiração celular aeróbia é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Mas apenas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória é que ocorrem dentro da mitocôndria. Como eu falei para vocês, né, há um número variável de mitocôndrias de acordo com a necessidade energética da célula e do indivíduo. Uma outra característica interessante sobre as mitocôndrias é que elas possuem DNA próprio. Então elas têm material genético próprio independente do núcleo da célula. Além disso, a membrana, aquelas 2 membranas das mitocôndrias que eu mostrei para vocês, a membrana externa e a membrana interna, elas têm composição química diferente da membrana plasmática. O fato das mitocôndrias possuírem DNA próprio e membrana com composição química diferente da membrana plasmática fez com que os cientistas acreditassem que as mitocôndrias, elas seriam células, né, vamos dizer assim, muito simples que acabaram se alojando dentro de uma estrutura mais complexa, de uma célula mais complexa, e aí começou a haver uma troca. Aquela célula ia fornecendo o oxigênio, a glicose, a mitocôndria ia fazendo a síntese energética e fornecendo energética para aquela célula. O nome dessa teoria é teoria endossimbiótica. Vamos ver como é esse processo. Então, a teoria endossimbiótica é a teoria que afirma que as mitocôndrias, elas seriam células, estruturas muito simples que se agruparam numa célula mais complexa. Então, a gente teria aqui, né, uma célula ancestral, né? E a membrana dessa célula começou a formar, olha só, invaginações, reentrâncias aqui, que foram dando origem às organelas membranosas, como o retículo endoplasmático, né, complexo golgiense, a carioteca que envolve o núcleo. Todas essas estruturas, pessoal, têm uma composição química muito semelhante. E aí, eis que surge, né, olha só, inclusão de procariontes heterótrofos ancestrais, estruturas bem simples que foram se alojando dentro da célula, tá? E aí, a explicação disso, né, essa teoria surge, por quê? Porque a mitocôndria vai ter DNA próprio e a membrana dela é diferente das outras membranas presentes aqui na célula, tá? Essa teoria também se aplica para a origem dos cloroplastos, tá? Os cloroplastos também têm DNA próprio, tá? Também tem uma composição química diferente, né, do restante da célula vegetal e aí também se aplica a teoria endossimbiótica para os cloroplastos. Então, teoria endossimbiótica diz que as mitocôndrias seriam originalmente estruturas mais simples que se alojaram no interior de células mais complexas, estruturas mais complexas, tá? Teoria endossimbiótica é para a mitocôndria e para o cloroplasto. Gente, informação super importante sobre a mitocôndria. Todas as mitocôndrias são de origem materna, isso mesmo. Cada mitocôndria que você tem no seu corpo, em cada uma das suas células, você herdou da sua mãe, tá? Por que isso? Gente, quando acontece a fecundação, né, o espermatozoide, ele não entra totalmente no ovócito secundário. Lembra que antes da fecundação é o ovócito secundário, o óvulo é só depois que fecundou. E aí, a parte mais longa, né, o flagelo, a peça intermediária do espermatozoide ficam para fora do ovócito secundário, tá?
Ok, mas o que isso tem a ver? Gente, quando acontece o processo de formação do espermatozoide, tá? O núcleo vai ficar mais próximo da ponta do espermatozoide e as mitocôndrias elas migram para perto do flagelo do espermatozoide. Para quê? Para fornecer energia para o batimento do flagelo e ele poder se mover, né? E aí, quando o espermatozoide fecunda esse ovócito secundário, as mitocôndrias que estão perto do flagelo não entram no ovócito secundário. Então, as mitocôndrias do pai da pessoa não entram no ovócito. E aí, todas as mitocôndrias que você tem são de origem materna, tá? Então, por exemplo, as suas mitocôndrias são geneticamente idênticas à mitocôndria da sua mãe. E é geneticamente idêntico às mitocôndrias da sua avó materna, tá? Então, por exemplo, se a sua mãe tem uma irmã, a mitocôndria dessa sua tia são idênticas às suas mitocôndrias. E todos os seus primos, filhos, né, dessa sua tia, têm a mesma mitocôndria, tem a mitocôndria com o mesmo material genético que você, certo? Então as mitocôndrias são de origem materna. Se você é uma garota que está assistindo esse vídeo, os seus filhos terão as suas mitocôndrias. Se você é um garoto que está assistindo esse vídeo, você herdou as mitocôndrias da sua mãe e você não vai passar suas mitocôndrias para ninguém. Sinto muito em informar, certo? Vamos dar uma olhada na estrutura do espermatozoide e numa questãozinha que caiu há pouco tempo no Enem a respeito desse assunto. Bom, pessoal, vamos começar então entendendo como que é a estrutura do espermatozoide, tá? Então, olha só. Aqui, nessa parte, nós temos a cabeça do espermatozoide, que contém o acrossoma, que é uma vesícula formada a partir do complexo golgiense, que contém enzimas digestivas. Essas enzimas, elas ajudam a perfurar a parede do ovócito secundário na hora da fecundação, tá? E aqui nós temos, ela é chamada de acrossoma ou acrossomo, tá? As duas maneiras estão corretas. Aqui, olha só, o núcleo contém o DNA paterno, tá? O DNA correspondente a 23 cromossomos do pai. E aqui a peça intermediária. Quem temos aqui na peça intermediária? As mitocôndrias. Então as mitocôndrias ficam alojadas na peça intermediária para fornecer energia para o batimento do flagelo. Bom, tendo isso em mente, vamos ver essa questão que caiu no Enem há um tempinho atrás. Então, olha só, eu coloquei aqui para reforçar para você de novo, todas as mitocôndrias são de origem materna. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração do DNA nuclear, ou seja, o DNA do núcleo da célula. Para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Gente, essa palavra dirimir existe, tá? E significa anular. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia, né, ou seja, semelhança, entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Bom, sabendo que todas as mitocôndrias são de origem materna e temos aqui um rapaz, nós já anulamos filho e filha. Por quê? Porque ele nunca vai passar as mitocôndrias dele para ninguém. Aí, olha só, alternativa A gente tem lá pai. Não, ele não herdou essas mitocôndrias do pai. Então, não adianta comparar a mitocôndria dele com o do pai, porque vai ser diferente. Como eu já falei, filho e filha também não, porque todas as mitocôndrias são de origem materna. Então, ele não transmite as mitocôndrias dele para o filho e para a filha. Olha só aqui a letra D, avó materna. Essa é a alternativa correta, tá? Avó materna, por quê? Porque a avó materna passou as suas mitocôndrias para a mãe do rapaz e a mãe do rapaz, por sua vez, passa suas mitocôndrias para o rapaz. E avô materno também não está correto, por quê? Porque os homens não passam as suas mitocôndrias para os descendentes. Então, a resposta correta é a letra D de doença. Bom, gente, essa foi a aula sobre mitocôndrias.
Fica tranquilo que o processo de respiração celular aeróbia a gente vai ver com mais calma logo, tá ok? Espero que tenha ajudado vocês aí nos seus estudos. Se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei aí, compartilha com os seus amigos, se inscreva no canal e um grande abraço e até a próxima!